Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e um abraço especial em todos vocês que fazem parte aqui dos nossos papos no cotidiano, que espalham nossos vídeos para outras pessoas, para brasileiros que moram fora do nosso país, para brasileiros que estão em cidades pequenas, nos lugares mais remotos também da nossa nação, para estrangeiros que amam o Brasil, que têm relação com o nosso país, que têm um afeto com o nosso país, que têm uma preocupação com as coisas que acontecem aqui e que fazem do nosso portal uma janelinha para poder entender melhor o que acontece aqui no Brasil. Enfim, a todos vocês, muito obrigado. E você que está chegando agora, se inscreva também, venha fazer parte dos nossos papos aqui, porque hoje eu quero propor para vocês um programa diferente, um programa especial. Nós todos passamos um ano muito difícil, né? Eu particularmente tive perdas, gente que se foi por conta da Covid, tive que fechar minha empresa, demitir uma série de pais de famílias, enfim, difícil voltar com a empresa no meio dessa situação toda. Tive que me desfazer de bens, reorganizar minha vida, mas enfim, eu estou aqui com vocês e aqui é um espaço de grande satisfação. Não quero fazer com que esse ano seja um ano para a gente ficar chorando mágoas, mas um ano para a gente utilizar essas experiências e partir para um ano melhor mais à frente, partir concretamente realizando atividades, realizando papos, debates, colocando as críticas, avançando, como tem que ser a humanidade, né? Nenhuma ditadura, nenhum ditador, nenhum monstro de duas pernas aqui no planeta viveu para sempre. Todos eles têm um fim. E aqui no Brasil também não será diferente. Eu quero propor no nosso papo de hoje que vocês usem aqui o setor de comentários para vocês soltarem o não rotundo que vocês têm dentro do peito. Que desabafem mesmo. Escrevam, porque eu prometo a vocês que eu vou ler todos os comentários. Eu quero aqui bater o recorde de comentários no YouTube, pelo menos no nosso gênero aqui, né? E eu vou ler todos por uma razão muito simples, né? Primeiro que eu tenho essa facilidade, o fato de ser professor durante muitos anos, a gente consegue ler muitas provas, corrigir provas com atenção, com responsabilidade. Eu já corrigi 250 provas no final de semana, então ler as mensagens de vocês será uma atividade bastante interessante, bastante prazerosa. Vamos separar aqui os melhores comentários, os mais bem-humorados, os mais criativos, e vamos compilar e depois eu vou ver o que eu vou fazer com esse material. Vou devolver para vocês aqui, com certeza, muita coisa interessante que chega até o nosso portal. Desabafar, gente, é muito importante, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando as populações ficaram totalmente traumatizadas, os psicólogos de então, eles sugeriam às pessoas para falarem sobre o que estavam sentindo, desabafarem, falarem, porque isso também é uma forma de você se escutar, você entender melhor algumas coisas que estão acontecendo com você. Então, mande seu comentário para cá, eu vou ler todos eles, como eu disse a vocês, né? Eu vou tentar responder ao máximo, porque eu vou ficar alguns dias também meio que de férias, então algumas horas do meu dia eu vou usar só para conversar com vocês, para pegar esses comentários e vamos partir para frente, porque objeto para a gente desabafar, razões para a gente desabafar, nós temos muitas, né? Eu não gosto muito de, quando a gente analisa um político, de levar as coisas para o lado pessoal. Mas em relação ao presidente brasileiro, que é um presidente sui generis, ele provoca emoções na gente das mais primitivas, como diz o outro, né? Hoje, no editorial do Estado de São Paulo, o Estadão, eles usam algumas expressões que servem de base, pontapé inicial aqui, para a gente entender que criatura humana, se é que a gente pode chamar o Bolsonaro de criatura humana, eles usam aqui o vocabulário de traição, ou a traição como um vocabulário, chamando o presidente de traidor. Diz aqui, a nação refém do descaso. A postura insultuosa de Bolsonaro diante das aflições dos brasileiros deve ser vista como uma traição ao juramento por ele prestado ao tomar posse como presidente. E eu vou disponibilizar para vocês, eu não sei se vai dar para colocar tudo na parte de descrição aqui, mas eles dizem coisas como essa aqui, ó. Nessa hora grave, a postura insultuosa de Bolsonaro diante das aflições dos brasileiros deve ser vista como uma traição ao juramento por ele prestado sob a Constituição, ao tomar posse como presidente da República. Aquele que deveria ser o líder de todos os esforços nacionais para acabar com o flagelo que há 10 longos meses exaure o espírito de milhões de seus compatriotas, ao contrário, é o primeiro de uma penca de sabotadores desses esforços. É com indisfarçável satisfação satisfação. Ele chama aqui, em dado momento, o presidente de mequetrefe,
Enfim, e o Estadão, gente, é um jornal da elite paulista, né? Elite industrial, elite financeira, enfim. É essa a impressão que eles têm sobre o presidente da República, sobre o governo brasileiro, que, enfim, está favorecendo com que hajam muitos negócios aqui no Brasil, mas começa a apontar no horizonte como uma perspectiva, né, muito complicada também, porque quem é que em sã consciência pode apostar num Brasil que é governado por um insano, por um inumano, né? A gente vai falar mais sobre isso aqui. A editorial vai falando sobre vários outros aspectos, como eu disse a vocês, vou compartilhar, né? E na segunda parte desse editorial, ele chama atenção por uma coisa muito importante que eu já comentei com vocês aqui. A inépcia documentada. Relatórios do Tribunal de Contas da União são o registro histórico da inépcia de Bolsonaro para lidar com a pandemia. Ou seja, está tudo registrado, tudo documentado. Ele vai responder administrativamente, politicamente, criminalmente, gente. Como eu disse a vocês, nenhum monstro dura para sempre. Tem um momento que o bem acaba superando, que o bem sepulta essas criaturas. Sepulta no sentido figurado e sepulta também no sentido concreto também, né? E dentro dessas situações todas que a gente está vendo aqui no Brasil, tem uma que acrescenta ainda mais gravidade, né? Nos estimula a cada vez mais soltar esse não rotundo que a gente tem no nosso peito, a gente desabafe mesmo. Mortes por Covid-19 no Brasil estão 50% acima do que apontam dados oficiais, calculam especialistas. Essa aqui, gente, é uma matéria da BBC, que é inglesa, né, e tem a sucursal no Brasil. Então eles mostram aqui que os números estão subnotificados porque o número de pessoas que morreram no Brasil por síndromes respiratórias é estratosférico. Pelo menos 75 mil brasileiros morreram com síndromes respiratórias e esses 75 mil brasileiros não estão nos números da Covid. Então os especialistas estão mostrando para a gente que isso tudo está subnotificado. E por que a gente ainda vê o Bolsonaro com algum tipo de respaldo em parcela da população, né? Como eu disse a vocês, o pensador alemão, filósofo Hegel, ele dizia que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Se o povo brasileiro ele não faz uma relação entre causa e efeito dessa tragédia que se abateu sobre o Brasil, como é que eles vão responsabilizar alguém? Muitas pessoas estão responsabilizando Deus, que Deus quis esse tipo de situação, como se o povo brasileiro fosse um povo desgraçado que merecesse esse castigo divino. Além dessas vítimas que eu comento com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, né, nós temos milhões de brasileiros que vão ficar com sequelas graves, vão ficar se arrastando durante anos por conta de ter contraído esse vírus. E a gente tem um presidente que é essa criatura aqui, o traidor, como diz o Estado de São Paulo, expressão essa que eu sublinho, né, que eu subscrevo nesse tipo de pensamento. E por que eu estou dizendo o Hegel aqui que a informação gera ação e a desinformação gera conformação? Ontem no Jornal Nacional, penúltimo Jornal Nacional do ano, eles fizeram 2/3 do Jornal Nacional, eles falaram da Covid. E em nenhum momento eles relacionam o Bolsonaro com essas mortes. Vão colocando as tragédias, como eu digo para vocês, né? É como se fosse uma fatalidade. Vão colocando aqui alguns dramas, como por exemplo essa aqui de Manaus, que está servindo de exemplo para o mundo, como o Brasil está tendo um volume, um crescimento de mortes. Aliás, ontem nós tivemos o maior número de mortos nos últimos 3 meses, né? Mais de 1.220 pessoas morreram num único dia por conta da Covid. Então o Jornal Nacional fez a matéria e eu peguei esse pedacinho aqui para a gente analisar melhor, né? Vamos lá. Causa do aumento de casos, a média de enterros subiu de 30 para cerca de 45 por dia. A Prefeitura de Manaus preparou outra área no cemitério do Tarumã para receber 1.000 mortos pela doença, pois na área atual restam 80 vagas. Caso acabem as novas vagas, os corpos de mortos pela Covid serão colocados em uma dessas 336 gavetas. Gente, como é que essa matéria não é uma matéria para ser reverberada, para ser alertada, para se cobrar do presidente da República, do ministro da Saúde, que muita gente já está dizendo que ele... A direção do cemitério só um minutinho. Que pretende construir mais 22 mil... O ministro da Saúde, que
essa figura patética, figura bizarra, todos os militares estão ali pendurados nas tetas do governo, que os bolsonaristas gostam de falar, né? Que os petistas perderam as tetas, os esquerdistas, por exemplo. As tetas agora estão com bocas, né, bem suculentas, né, com gente fardada, né, tentando extrair o máximo desse leite. Tendo responsabilidade ou não, tendo caráter ou não, tendo moral ou não, eles estão ali atrás de tetas. E o líder das tetas no Ministério da Saúde é o ministro Pazuello, que não sabe a diferença entre um Sonrisal e um Melhoral. Está lá e está desaparecido. Simplesmente desapareceu e colocou no seu lugar um coronel, que era das Forças Especiais, que é outro também que não entende nada de saúde, e estão todos somando esforços para marcharem, né, nessa cavalaria da morte, cujo cavaleiro-mor é o presidente da República e, além disso, também é um traidor. Enfim, gente, olha, os adjetivos aqui eu não quero nem antecipar, porque eu sei que vocês vão aqui colocar aqui nos seus comentários. Fiquem livres, não se inibam, mandem brasa mesmo. E aí, depois dessa matéria aqui, como é que a Rede Globo, como é que o telejornal ignora que o presidente está dias sem trabalhar, ele está apenas circulando de sacanagem, gastando dinheiro público com um séquito de seguranças, uma segurança especial. Numa esquizofrenia, ele sai para ficar dando abraço, ficar beijando as pessoas, né? Essas pessoas que estão absolutamente desinformadas porque elas não tomam conhecimento desse tipo de situação. Olha, gente, um jornalismo sério tinha que, logo após o Jornal Nacional ter feito essa matéria de 2/3 do telejornal, de ter mostrado aonde estava o presidente, ter mostrado esse tipo de cena aqui que eles omitiram. Mas eu vou colocar aqui porque os nossos programas eles servem de registro, né, da infâmia que o Brasil está sendo submetido. Vamos lá. Gente, por que é que essas cenas não foram colocadas? Por que é que não foi mostrado que enquanto as pessoas estão morrendo, enquanto os nossos médicos, os nossos enfermeiros, as pessoas da área da saúde, muita gente nesse final de ano desesperado porque não vai poder enterrar seus parentes, não vai poder estar com eles. Por que eles não fazem esse contraponto? Onde está o representante do nosso país? O que ele está dizendo sobre a vacina? O que ele está fazendo a favor do povo brasileiro? Por que é que os deputados não são entrevistados para comentarem esse tipo de situação, os governadores, os políticos de uma maneira geral? Por que o nome dele não é citado em 2/3 dessa matéria falando de Covid? O nome do presidente não foi citado uma única vez. Então, gente, vocês veem que esse morticínio aqui no nosso país, ele tem cúmplices, ele tem gente que está lucrando com esse tipo de situação. Porque é imperdoável que o impeachment de Bolsonaro já não tenha sido votado, que milhões de pessoas não pudessem mais serem contaminadas por conta de uma ação positiva do governo, ou que milhares de brasileiros não perdessem as suas vidas. Por que é que esses grupos econômicos, por que é que esses grupos de mídia, eles ainda protegem Bolsonaro? Eles estão espremendo o sangue do povo brasileiro e tem essa figura bizarra, como eu tenho dito para vocês o tempo todo. Ele não faz parte dessa elite, ele está sendo utilizado, mas ele está funcionando como o cavaleiro da morte, com um séquito de pessoas que têm problemas cognitivos, problemas mentais, problemas de caráter, ressentimentos, frustrações, doenças psiquiátricas, estão todos juntos, sempre a serviço do poder econômico. Então, gente, nós temos muitas coisas a fazermos daqui para frente. Esse ano vai ser um ano onde os debates vão ficar mais acentuados, onde nós teremos crises econômicas, mas eu pretendo que o nosso espaço aqui continue a ser uma boia para você se agarrar, para você interagir com outras pessoas, para você perceber que nem todo mundo no Brasil, ou as pessoas que estão aqui antenadas com a situação,
entregaram a rapadura, que nós todos aqui no nosso país, nós temos uma grande parte que sofre de doenças psiquiátricas, doenças de caráter, e que essas pessoas permanecerão para sempre no poder, que a família presidencial que ela permanecerá no poder para sempre. Isso não vai acontecer. Então, a gente pretende que o nosso espaço aqui seja um espaço aqui, uma válvula, para de vez em quando você vê que você não está sozinho. Tem muita gente que pensa como você, muita gente que tem ainda sentimentos positivos, sentimentos de fraternidade, sentimentos de irmandade, de solidariedade com outros povos, de preocupação com o próximo. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Eu tenho certeza que em 2021 a gente vai poder olhar para 2020 e ver que a gente está com condições muito mais fortes, muito mais consistentes de ajudar o mundo a melhorar e melhorar também o nosso país, né? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!